Salmo 69, verso 9, é o tema dessa série. Mas não abre em Salmo 69, abre em João capítulo 2, que é o texto que nós vamos ler hoje. Então vai lá, folheia aí a sua Bíblia, João capítulo 2. Mas Salmo 69, verso 9 diz assim, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Salmista Davi, adorador do Senhor, zeloso pela casa do Senhor, faz essa declaração. E esse texto aqui é usado para se referir a Jesus. Olha que lindo. Jesus, num determinado momento, os discípulos caem em si e citam esse texto se referindo a Jesus. Então é João capítulo 2, é o texto base de hoje, que vai nos dar o trilho da caminhada de hoje, que nós vamos caminhar por ele para entender de que forma o nosso Deus gosta do zelo nesse ambiente, na casa dele, aqui nesse local de culto. João capítulo 2, o verso 12, diz o seguinte: depois disso, ele quem? Jesus, claro, desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa, que é a Páscoa, uma festa judaica, que, é importante citar isso aqui, toda a nação, estivesse onde estivesse, voltava para Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus. Então era uma viagem para as pessoas na época muito distante. Imagina, não tinha não é nem frete car hoje em dia, como é o nome do negócio aí hoje? Penha, não tinha o Penha, não tinha avião, não tinha nada do tipo, era a pé. Imagina levar tanto animais para o sacrifício, né? Tantos animais, era difícil, custoso, e às vezes essas pessoas também moravam em outras regiões que tinham moedas diferentes da moeda usada em Jerusalém. Então, dando esse contexto, você vai entender melhor o texto. Então, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus também subiu a Jerusalém como costume de todo judeu. Verso 14, no pátio, ou seja, no pátio do templo, que é esse local de adoração a Deus, o pátio tinha alguns locais, o templo tinha alguns locais, um deles era o pátio, o local mais externo, onde todo o povo, todo homem podia entrar e orar a Deus. Então, naturalmente, os outros locais precisavam de acessos, somente sacerdotes poderiam ter acesso, mas todo o povo, homem, do sexo masculino, poderia estar lá no pátio para orar. Então, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Verso 15, Jesus, para surpresa de muitos, mas por zelo à casa de Deus. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Ele usa aqui a palavra grega que é ekbalo, é expulsar, literalmente. Bem como ovelhas e os bois. Expulsou pessoas com intenção errada, os animais que estavam naquele local. Espalhou as moedas dos cambistas. Quem eram esses cambistas, pastor? Eram homens que, para facilitar, imagina, vem o irmão lá de um outro país, de uma outra nação, trazendo um bode, berrando, reclamando. Como é que dá de comer esse animal? Então, os cambistas tinham animais para vender, para facilitar a adoração do pessoal, ou então a pessoa trazia uma moeda que não servia lá no templo, e aí trocava aquela moeda para que a pessoa pudesse ofertar aquela moeda a Deus. Então, mas eles estavam fazendo isso de maneira exploratória. Lembra lá da Covid? Álcool em gel, assim que o negócio papocou, era, sei lá, R$5 um tubinho de álcool em gel. Aí foi para 7, foi para 9, foi para 15, foi para 30. O que era? As pessoas já tinham o álcool em gel estocado, mas perceberam que a procura estava grande. Eu vou ganhar mais dinheiro com isso, explorando o povo. Era mais ou menos isso aqui. Quando era a festa judaica, tinha muita gente atrás de animal, eles aumentavam ainda mais os preços, os valores. E aí Jesus vê aquilo, lucro desonesto, exploração no meio do Senhor, do templo do Senhor, e ele, o que é que ele faz no finalzinho? E virou as suas mesas. Jesus com chicote, derrubando coisas, espalhando moeda, virando mesas. É isso que o zelo faz. Verso 16, aos que vendiam pombas dizem, tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Verso 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Salmo 69,
verso 9. Então vamos lá. O que é o zelo? Definição de zelo: é um cuidado intenso. Não é só cuidar, mas é um cuidar de maneira intensa, é um ardor em proteger algo. Quem é pai, quem é mãe sabe, tem pai e mãe que passa do ponto e tem zelo excessivo pelos filhos, acaba estragando a criança com muito zelo, mas é um arder em paixão, não é um cuidar qualquer. Olha, que legal essa caixinha, vou ter cuidado aqui para não dar um chute nela. Não, o zelo vai ter o cuidado, eu vou limpar a caixa, eu vou tratar ela diferente. Então, o zelo faz com que eu trate aquilo ali de maneira intensa, com muito cuidado, pensando no benefício daquilo ali. É um contraponto em relação ao desleixo. Quem aqui nessa noite se identifica desleixado? Pelo amor de Deus, saia desse pecado. Pastor, se o senhor entrar no meu quarto, misericórdia. Zelo, não conheço essa palavra, estou sabendo hoje. Rapaz, esse negócio de guarda-roupa, eu nunca entendi para que serve. O negócio fica na cama mesmo. A cozinha tudo bagunçado, minha casa está caindo aos pedaços, minhas roupas, eu visto de trás para frente, de frente para trás, estou nem aí. Meu carro, se você entrar, misericórdia. Então, tem pessoas que são desleixadas. E isso, desleixadas às vezes com o culto a Deus. Às vezes esse comportamento entra na casa do Senhor. Tratam de qualquer forma esse momento aqui de culto, que é o que Jesus entra em contato nessa hora. O texto diz que, no original, o Salmo 69, me consome, é literalmente comer, devorar. Então, o zelo pelo Senhor, né, nos leva a ter esse cuidado. Os insultos que as pessoas fazem com Deus vão nos corroendo, vão mexendo com a gente. Hoje nós vamos, em nome de Jesus, entender, meu amado, em nome de Jesus, sobre o zelo, mas o zelo por esse momento de culto a Deus. Primeira coisa, se pergunta aí, por que você veio para cá hoje? Qual a finalidade de vir? Pastor, eu vim para ver a meninazinha que eu estou afim, para conversar um pouquinho mais com ela. Pastor, eu vim porque meus amigos estão aqui. Eu vim porque meu namorado agora é da igreja, estou acompanhando ele. Eu vim porque eu não tinha a melhor coisa para fazer. Eu vim porque... Por que você veio? Por que você está aqui? Por que o louvor, às vezes você acha chato o louvor? Por que você está aqui nesse local? Porque você queria que o culto fosse até mais curto? Por que você vem para esse lugar? Entenda o seguinte, o zelo por Deus, repete comigo essa frase aqui, ó, o zelo por Deus nos faz colocar, vamos comigo, o zelo por Deus nos faz colocar as coisas dele acima das... O convite hoje, em nome de Jesus, é que nós venhamos a tratar as coisas do Senhor com mais zelo até do que as suas coisas. Tem muito crente, muito zeloso com sua casa, e está certo. Com seu trabalho, está certo. Com sua vida financeira, está certo. Mas tem muito crente nem aí para as coisas de Deus. Deus confiou as coisas dele nas nossas mãos. O culto a Deus é responsabilidade nossa. A parte B do Salmo 69, verso 9, diz assim, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Tem muito crente que só se ofende quando ele é tocado, mas tem muito crente sorrindo de piada em relação a Deus. Tem muito crente sorrindo de piada em relação à igreja, em relação ao evangelho. Ah, não citou meu nome, eu não estou nem aí, é um louco. E tem muito crente que não se posiciona, até sorri de piadas desse tipo. Quem aqui não já ouviu? Ah, tu está indo lá para florescer agora, vai enricar o pastor, vai dar dinheiro para aquela igreja, e você com um sorrisinho amarelo até sorri. E sem zelo, sem posicionamento. Jesus, ele até aceita ofensas pessoais, sim ou não? Jesus é cuspido, chicoteado, perseguido, maltratado e não reage. Reagiu em algum momento desse, Jesus? Não. Mas, quando ele vê o templo do Senhor, a casa de Deus, sendo tratada de maneira errada, o zelo do Senhor o consome, o corrói por dentro e ele se posiciona. Então, Jesus até aceita ofensas pessoais, mas reage aos desleixos em relação a Deus, Pai, em relação às coisas de Deus. Você, nessa noite, vai ser incomodado a partir de agora a reagir, a ter zelo por esse ambiente, esse momento de culto a Deus. Não é qualquer coisa que está acontecendo agora nesse lugar, não é qualquer homem que está falando nesse lugar, não há poder nenhum em mim, mas a mensagem que sai, a palavra proferida nesse lugar deve ser tratada com muito zelo,
com muita atenção. É por isso que antes de começar a pregação, tem as mensagens aqui. Olha, esquece celular, não conversa com um coleguinha, não se levanta por zelo ao momento que está acontecendo nesse lugar. Então entenda, Deus espera, vamos mais uma frase aqui, Deus espera que, vamos, 1, 2, 3, Deus espera que tenhamos zelo pelas coisas dele. Deus espera essa posição da igreja, minha e sua, que você zele. Quem aqui ama emprestar alguma coisa sua para alguém? Quem aqui, pastor? Que o meu vizinho não esteja aqui no culto. Ou meu amigo que vive pedindo minhas coisas emprestadas não esteja aqui no culto. Mas quem não gosta de emprestar suas coisas? É natural. Por quê? É um risco. Às vezes as coisas vêm com defeito, vêm arranhada, vêm com problema, vêm suja. Mas Deus nos empresta algumas coisas. Repete comigo, a minha família é do Senhor. Amém? Então, se não é sua, Deus confiou a você. E você deve tratar com zelo. Essa igreja, de quem é essa igreja? Do Senhor. Então, Deus confiou a quem? A nós. O melhor ambiente possível. E a gente deve tratar esse ambiente aqui com zelo. O que você tem, meu amado, é o próprio Deus que te deu. Seus talentos. Você canta, você toca, você é simpático para receber alguém na igreja, você sabe fazer alguma coisa, Deus confiou a você, mas é um talento dado por Deus. Então faça isso com zelo, com dedicação. Jesus, ele não liga para as ofensas pessoais, mas quando as pessoas tratam um local de culto, você está num local de culto, sim ou não? De qualquer forma, ele pega o chicote. Então repete comigo. Essa noite é noite de chicote. Graças a Deus. Quanto eu esperei por esse momento aqui. Vou poder soltar chicotadas na igreja, de acordo com a Bíblia. Quem fala não sou eu, é a palavra do Senhor Jesus. Para que a nossa postura diante do culto ao nosso Deus esteja correta. E por zelo. Deus me livre de chegar diante do Senhor em algum momento e ser cobrado por Deus e dizer, olha, você deixou a igreja fingir que me cultuava, você deixou as coisas acontecerem e por ser gentil, educado, simpático, com medo de maltratar alguma pessoa, com medo do irmão fazer bico e sair da igreja, você não deu a mensagem que eu queria dar para a igreja, não armou o chicote. Essa noite é noite em nome de Jesus do chicote descer no meio da igreja, em nome de Jesus. Então o pastor está realizado agora nessa mensagem. Mateus 21 diz assim, ó, verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus age dessa forma, derrubando, quebrando as coisas, porque as pessoas mudaram, ao invés de irem para adorar, elas estavam indo para lucrar, para ganhar, com ganhos exploratórios. Então entenda isso, o culto sem zelo, olha essa primeira verdade aqui, o culto sem zelo perde o seu valor diante de Deus. Forte afirmação, mas uma afirmação bíblica e prudente do Senhor. O culto sem zelo. O culto de qualquer forma, vir de qualquer forma, vestir qualquer coisa, agir de qualquer jeito. Lá vai o irmão mandar eu ficar de pé no louvor. Meu Deus, que saco. Lá vai o irmão pedir para repetir. Lá vai pedir para levantar a mão. Você está perdendo o seu tempo. O culto sem zelo não tem valor. Você está vindo, está sendo... Já ouviu falar acho que tem uma modalidade de missa aí, é a missa do corpo presente, um negocinho. Às vezes tem irmão que está com o corpo presente, mas a alma está onde? Lá fora. No jogo lá está acontecendo. Não era para ter ido. E era não sei aonde. Era a diversão que for, era o aniversário. Estou aqui, mas meu coração está em outra pessoa e não em Jesus. Meu amado, quebra isso em nome de Jesus. Você tem que vir para esse lugar, em nome de Jesus, com o coração correto, para servir a Deus. Jesus olha para os fariseus, Mateus 15, 9 diz assim, em vão me adoram.
Jesus está dizendo para algumas vidas nessa noite: em vão vocês estão vindo para o culto. Diga misericórdia. Em vão tem pessoas que nesse lugar que estão vindo para cá à toa. Porque estão vindo com o coração errado, sem zelo ao nosso Deus. Eu venho, boto minha roupa para ser visto. Eu venho para servir só. Mas meu coração em nenhum momento pensa em entregar algo ao Senhor, a Jesus. Jesus olha para os fariseus e diz: olha, em vão vocês estão me adorando. É levantando mão, tão bonitinho. Tem camisa de aflorescer, tão bonitinho. Está em GF, olha que lindo. Mas em vão estão fazendo tudo isso, porque não tem zelo com o nome do Senhor. Não tem zelo. Uma certa época da igreja, graças a Deus que isso aqui findou. Mas existia, eu via, um movimento dos jovens aqui, em um certo retiro, estava com os jovens lá na serra. E aí eu comecei a ver que no momento do louvor, sempre tinha alguns jovens que se derramavam em lágrimas, e parece que tinha uns irmãozinhos que tem o dom do SAMU, que ia para perto. E aí ficava lá, o louvor acontecia, no segundo louvor, um irmão se isolava, chorando, e lá vem uns 4, 5 para perto. E eu olhando aquele negócio, e aí no segundo devocional, e no terceiro, e sempre a mesma coisa acontecendo. E se derramava, e fazia um grupinho, oh meu Deus, não sei o que, fica assim não. E o louvor rolando, e a adoração ao rei que era para estar acontecendo, desfocada num grupo de pessoas aqui, porque eu estava dando atenção a quem estava precisando. Cheguei no momento lá e disse: meus amados, parem com isso em nome de Jesus. O momento do louvor é apontar para Jesus. Tem alguém passando com problema, dificuldade? Meu amado, tem outro momento para se expressar. Sim ou não, igreja? Tem outro momento para ser cuidado. Sim ou não? Mas o momento do louvor, meu amado, não venha tomar o trono do meu rei, não. Por zelo, por cuidado, Deus tem que ser entronizado de ponta a ponta em cada louvor nesse lugar. Não que aconteceu alguma coisa pontual uma vez. Tudo bem, pelo amor de Deus. Não vamos ser intransigentes nesse lugar. Mas rotina, cuidado e sempre aquela necessidade de atenção e desfocando de Jesus, nós, enquanto igreja do Senhor, temos que nos posicionar quanto a isso. Hebreus 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos o que? Agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. De que forma? Com reverência e temor. É por isso que aqui, de vez, eu vou trazer uma havaiana, botar aqui desse lado do púlpito, que de vez em quando eu estou aqui na pregação e um rosto se ilumina no meio da igreja. Parece Moisés que descia do monte com o rosto iluminado, mas não, é celular na cara, mexendo em WhatsApp, Instagram, um monte de coisa. Pego minha havaiana aqui, a mira boa. Deus me dê esse dom de acertar de longe. Porque o momento do culto, meu amado, desliga desse negócio em nome de Jesus. Porque adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e reverência. Por isso que a gente espera que a igreja fique de pé no momento de louvor a Deus. Pastor, mas eu estou cansado. Reverência. Vai para uma audiência, na hora que o juiz entra, não fica de pé não, para tu ver. A algema na mão. Reverência, temor. Verso 29, pois nosso Deus é fogo consumidor. Ambiente de culto é um ambiente de reverência e temor ao nosso Deus. Vai mais chicote. Glória a Deus por essa mensagem. Deus, que série, que presente. O louvor acontecendo na igreja. E eu vejo casais namorados apaixonados na igreja. Quem está apaixonado aqui, diga glória a Deus. Estão até com medo de responder já, né? O louvor acontece. O momento da palavra. Pastor, é proibido carinho na igreja? De forma alguma. Passou a mão aqui, ela deita no seu ombro, alisou, cafuné, não tem problema algum. Só que passa a palavra inteira, aquele movimento, e pegando, e o irmão de trás atrás se concentrar, e a mão vai e volta, e é na orelhinha aqui, e é no cangote, não sei o quê. E o irmão, meu Deus, como eu queria, mas não tenho. Me dá, Jesus. E desconcentrado, e vai. E aí no momento do louvor, o louvor é o que eu defendo nesse lugar. E aí no momento do louvor, ficou em pé. Agora sim, desagarra, pelo amor de Deus. Vai adorar, levanta suas mãos. Aí continua agarrado, abraçado, e todo culto. Meu amado, aqui não. No louvor não. Em nome de Jesus, solta um pouquinho
e adora ao Senhor. Em nome de Jesus. Não é proibido expressão de carinho nesse lugar, pelo amor de Deus. Mas entenda por que você está aqui, em nome de Jesus. Entenda a roupa que você vem para esse lugar, em nome de Jesus. Pastor, Deus me deu umas pernas um pouquinho mais grossas. Irmã, você vai ter que usar calça mais frouxa. Em nome de Jesus. Porque pode chamar a atenção para você. E repete comigo, igreja. Aqui, não. No culto, não, igreja. Na casa de Deus, não. Não convém. Em nome de Jesus. Muda seu guarda-roupa em nome de Jesus. Tem umas camisas oversize aí que eu gostei desse negócio. Bem frouxo. Bem, para não marcar ninguém. No culto, tenha zelo pelo ambiente que você está. Começa se convertendo com suas roupas nesse momento aqui no culto, em nome de Jesus. Porque também Deus espera que tenhamos zelo com a necessidade bíblica no ambiente do culto. Amém? Vamos comigo. Deus espera que tenhamos zelo com a necessidade bíblica no ambiente de culto. O que é que está acontecendo? Uma onda aí. Homens, pregadores que se levantam e nem abrem mais a Bíblia. Começa a ministração falando da sua vida, depois fala da sua casa, fala da sua empresa, vê algumas frases de efeito e termina a ministração sem um versículo aberto, sem Bíblia aberta, sem texto aplicado, nada. O zelo pelo culto a Deus nos faz amar a palavra de Deus. Amém? Meu amado, seja nesse lugar, em qualquer outro lugar, não aceite pregação. Homens que dizem que estão pregando o quê? Se não abrirem, explanarem o texto bíblico e dizer assim diz o Senhor. Porque esse livro aqui, meu amado, ele é infalível. Repete comigo. A Bíblia é infalível. Ela não falha. Não tem falhas nesse lá, pastor, um versículo aqui, acolá, e Deus tem um acréscimo, não sei aonde. Acontece, meu amado, acontece. Olha na época o que é que acontecia. Tinha o texto original, o Evangelho de João. João vai e escreve. Não levava lá no Diarnet para tirar xerox, não tinha. Vinham homens e copiavam o texto. Quando a gente copia, hora ou outra, esquece uma palavra ou não. Engole uma palavra, acrescenta outra, acontece isso. Então, às vezes, nos manuscritos lá, tem diferenças de palavras, mas na doutrina santa, inerrante, não tem nada de errado. Às vezes, uma palavra a mais, a menos, numa cópia para outra, mas no texto é fiel à verdade do Evangelho. Então, ela é completa. A Bíblia é completa, não falta nada. Ainda que venha outra revelação, seja anátema, deixada de lado, seja tratada como mentira, porque ela é completa de ponta a ponta. Deus revelou, queria revelar e pronto, ponto final. Vem outro anjo e fala, e a Bíblia é Deus falando. Repete comigo, a Bíblia é Deus falando. Se você começar a questionar textos, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui foi acréscimo, você está começando a diminuir Deus. Repete comigo, o mesmo Deus que inspirou é o Deus que protegeu o texto. Amém? O mesmo Deus que inspirou cada autor nesse livro aqui, Deus protegeu. Para que não houvesse heresias, para que a fidelidade do texto se mantivesse. Em nome de Jesus. Por isso que na igreja, esse momento da palavra que todo mundo para. Porque isso aqui é inegociável. No momento que a gente cresce no culto a Deus, é o momento da palavra. Certa vez, eu com zelo, com o ministério de louvor aqui da igreja. De repente entenderam errado o zelo do pastor. Porque o pastor viu membros do louvor, terminar o louvor e ia lá para a calçada. Opa, cuidado, zelo. Lá e vai, os profissionais da igreja. Espera aí, Carneiro, culto tal. No momento do louvor saíram, estavam lá fora conversando. Não é assim. Louvor, está aqui, cadê o louvor? Levanta a mão. Sentadinho na primeira fileira agora. Zelo. Por quê? São os primeiros que devem crescer na igreja. Sim ou não, igreja? No momento da batalha, louvor, não tenha dúvida, são vocês que vão à frente. A palavra do Senhor já mostra isso. São os primeiros atacados, são os primeiros bombardeados. Então, o momento da palavra deve ser o momento de sentar e ouvir cada membro da igreja. Cada pessoa. Estou pregando aqui, estou vendo um casal ali lá fora. Não olha não, igreja. Não vai entregar ali. Estou vendo 3 ali. Cadê minha Havaiana, Jeová? Em nome de Jesus, que eu acertava daqui. Por que não estão aqui dentro? Um culto de zelo, na palavra. Então, meu amado, aprenda a defender esse texto aqui. Amém? Estuda. Estuda, em nome de Jesus. Ame a apologia, a apologética, defenda a sua fé.
Em nome de Jesus. Então, vem ondas aí de igrejas inclusivas. Olha o termo, vamos aqui, todo mundo cabe. Vem para cá, todo mundo aqui é bem-vindo nesse lugar. Não, o texto aqui não quis dizer isso, não. Não, era da época, era da cultura, nada disso. A nossa Bíblia é atemporal, é palavra viva de Deus ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda, o zelo vai sempre nós vamos levantar a bandeira nesse lugar, dizer que esse livro aqui não tem erros, não tem falhas, é infalível e completo. Da mesma forma que Deus falou, Deus continua falando nos nossos dias. Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, no culto a Deus, nós temos que ter zelo também pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nada de estar aqui e estar se levantando e vai beber água. Meu Deus, como eu esperei por essa pregação. Nada de estar com conversa paralela, com gracinha, com coisa do tipo. Zelo pelo momento, em nome de Jesus. Para que esse ambiente aqui aponte para Cristo. O zelo no culto, amado, vai colocar cada expressão de adoração a Deus no seu lugar. Vamos lá. O zelo no culto vai colocar cada expressão no seu lugar. Zelo. Por que esse ambiente aqui tem a hora do louvor, tem a hora da palavra, tem a hora da oferta, tem a hora... Por quê? O zelo. Poderíamos, não, vamos cultuar a Deus e deixa rolar lá e vamos ver o que é que dá. Zelo. Caminha junto com ordem, com organização, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos aqui desse texto. Verso 26 em diante. Diz assim, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para quê? Para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Organização. Deus organizando o culto. Paulo orientando a igreja. Zelo pelo culto a Deus deve ser organizado. Verso 31. Pois vocês todos podem profetizar. De que forma, igreja? Todo mundo ao mesmo tempo? Todo mundo gritando aqui no meio da igreja? Todo mundo aqui... Vai e vem, agora é a hora das bananeiras. E vem os irmãos passando bananeira ali, um grupo grita, outro pula do lado, e um rebola outro para cima, outro para baixo. Não, todos podem profetizar, cada um por sua vez. Enquanto o pregador está pregando, um por vez, um não tome o lugar do outro, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. E aí tem pessoas que dizem, não, pastor, mas porque quando ele vem, quando o Espírito vem, eu perco o meu controle. Aí você está indo contra a Bíblia. Porque o que o verso 32 diz? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, talvez seja outro impulso, outro tipo de impulso, porque o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Se está te mandando a dar a mensagem, está na hora da palavra, espera a palavra terminar, amém? Nada de eu estou na mensagem aqui, de repente se levanta o irmão aqui, sapateia aqui no meio, sai rodando na igreja e gritando, pronto, parou a mensagem, tudo para na igreja, para a irmã vir dar o show dela nesse lugar, contra a Bíblia. Cada um por sua vez, e o Espírito está sujeito ao profeta. Segura, verso 33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Cada expressão de adoração a Deus tem sua importância, mas, repete comigo, nenhuma deve tomar o lugar da outra. Amém? É claro, mais uma vez, não sendo intransigente, o louvor tem hora que a gente já aconteceu de um culto das 5 emendar com das 7. É claro que hora ou outra, o Espírito resolve agir de maneira diferente, e a gente está sensível à voz dele. É claro que hora ou outra vai se estender mais, mas tudo de forma organizada. Então, cada expressão é importante. O louvor não toma o lugar da palavra, a palavra não toma o lugar do louvor.
E aí a palavra não toma lugar da oração. De vez em quando os irmãos do louvor aqui, culto de intercessão ou culto de oração, no 24 horas, de repente, tem louvor, tem 2, 3 canções, aí agora não, agora é hora de orar, e a igreja começa a orar, aí de repente um dos irmãos puxa uma canção, e aí de vez em quando eu olho por menino aqui, ou do teclado aqui, ou quem está aqui, segura, porque a igreja está orando. E a gente não só vive, o louvor é bênção, amém, igreja? A igreja ama louvar a Deus, mas não pode tomar o lugar da oração. A igreja se levantou no momento de oração, calma, já tu canta a tua canção, espera um pouquinho, porque uma expressão de adoração não pode tomar o lugar da outra. Tudo é importante para o nosso Deus. Aqui na igreja não é proibido dançar, ter grupo de dança na igreja. Até um dia desse tinha. E de vez em quando as irmãs me perguntam, pastor, por quê? Aqui? Porque no momento do louvor, meu amado, em nome de Jesus, zelo, diz isso, a organização diz isso. No momento de louvor, a igreja, na maioria das vezes, já sabe as canções e está de olho fechado adorando a Deus, sim ou não? E no momento da adoração, do louvor, imagina, tem uma irmã aqui com um véu rodando aqui, e passa na cabeça de um, do outro aqui, enquanto o irmão está em espírito, em verdade, de repente o véu na cara, parou. Ou seja, pode ter a dança? Pode, mas no momento da dança, não disputando com o louvor, uma expressão de adoração a Deus através da dança. Geralmente a gente faz o quê? No momento do culto começar, ou no meio do culto, no momento da dança. Essa é a nossa postura, para que uma coisa não dispute com a outra. Os irmãos das fotos da igreja são uma bênção. Sim ou não, igreja? Pobre do Francisco, de vez em quando. Está aqui ele, não, está de lua de mel, né? Segunda lua de mel. Chicote vai pegar lá nele agora. Não. De vez em quando eu falo com ele. Francisco, o ministério aqui da mídia é uma bênção. Os irmãos da câmera tiram umas fotos lindas. A gente fica bonito nas fotos, que coisa linda. Só meu irmão, pede os irmãos para segurar um pouquinho. De vez em quando tem um irmão aqui, a irmã adorando aqui, o irmão aqui, 2 metros dela, na cara dela aqui. Na frente da igreja, às vezes. Segura um pouquinho, fica nas laterais. De vez em quando você já deve ter ouvido, no momento do apelo, ó igreja. Ó, pedindo a Deus por almas, por vida, e eu do meu lado. Meu Deus, que negócio é esse? O irmão morrendo de tirar foto no momento do apelo. Tem hora para cada coisa. Zelo para o que está acontecendo, em nome de Jesus. Os irmãos da mídia aqui tem que ser ninja. Tem que fazer as coisas sem ninguém ver. É o desafio de vocês. Mas façam com zelo, em nome do Senhor Jesus. Cadê o irmão do teclado? O chicote pegou nele, não? Ah, levantou. Para a gente ir encerrando. Ou para parecer que a gente está encerrando, né? O zelo no culto, meu amado, impede que qualquer outra coisa tome o lugar de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos comigo? O zelo no culto impede que qualquer outra coisa tome o lugar de Deus. Por que você veio para cá? Por que você veio para cá, igreja? Por que você veio para cá, igreja? Então, qualquer outra expectativa seja quebrada no nosso meio, amém? Qualquer outra expressão seja findada, outra voz silenciada. Qualquer outra vida desapareça, uma geração de João Batista desaparecendo para que ele cresça. O zelo no culto aponta para quem? Para Deus, de ponta a ponta. Repete comigo, ele é o centro. Sim ou não? Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Zelo no culto. Pastor, por que a gente tem parede preta? Repete comigo. Zelo, diz. Zelo no culto. Parede preta é zelo por vocês. Por que você não está aqui e se concentra tanto na pregação? Parte disso. Porque a parede preta ajuda. Olha que lindo. Ajuda na concentração. Ao invés de você estar aqui olhando para arranjo de flor, vala que arranjo lindo lá em cima. Quem foi que fez? Mulher certamente teria essas coisas, né? Está aqui na pregação, o pastor se esmerando aqui na palavra. Fala, meu Deus, quem fez aquele arranjo ali? Que coisa linda. Olha, que rosa é aquela? Aí atrás, saber qual era o tipo da rosa, da flor.
tem nada, pretinho, sem detalhe nem nada, para que você preste atenção somente na palavra, zelo. Por que não tem? Vamos lá, vou botar aqui os presbíteros da igreja sentados aqui. Ruma de homem feio aqui atrás do pastor. Por que a gente não tem cadeiras aqui com homem aqui? Meu irmão, ao invés de estar prestando atenção na palavra, está olhando, meu Deus, como o fulano está com uma barriga tão grande, vai papocar. Eu conheço a igreja. Vala, meu Deus do céu, o irmão está careca. Olha o bigode daquele, meu Deus. Não tinha palavra, era você olhando de um por um. Mas a parede preta, para que ninguém perca a concentração, zelo nesse lugar. Para que Cristo seja o centro e cada coisa tenha o seu lugar. Pastor, por que as luzes da igreja apagam? É justamente para ajudar na sua concentração também. Ao invés de estar olhando para o pastor, você está olhando para o cabelo da irmã, a maquiagem da outra. Escurece para que você olhe para onde tem que olhar. Palavra proferida do Senhor nesse lugar. Para que Cristo seja o centro. Repete comigo, para que Cristo seja o centro. De vez em quando eu perturbo o louvor. Louvor, meu amado, se quiser entrar para o louvor, se prepara. O pastor pega no pé do louvor direto. Letra do louvor. Letra do louvor. É Deus. Nada de homem. Nada de homem. Aquela sabor de mel, irmão, vai. Quem me viu passar na prova, vai, igreja. Vamos só para você lembrar da letra. Cadê teu microfone? Espera aí, tu sabe essa música? Não, você vai cantar só por exemplo. Olha a letra, olha o ambiente da igreja. Vai, vamos. Só essa parte mesmo do refrão, segura. Quem te vê passar vamos, igreja, na canta junto, bênção você e não conhece. te ajudou, vão. Vai estar entre a plateia e Você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Vai. No pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor. Olha o refrão de mel. sobre Jesus. Tem sabor de mel. Tem sabor de Jesus todinho na música, ó. Tem sabor de mel. O irmão que me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se... Jesus purinho. Sabor de mel. Quando eu vi ele lá embaixo, é sabor de mel na minha boca. Agora olha essa, consagração. Só o... A honra, a glória. Só o refrão. Aquela ponte lá. A honra, a glória. A honra. Vai, irmã, puxa. Vamos, igreja. Eu sei que eu não estou louco. Muda ou não muda o ambiente? Muda o ambiente. Quando é louvor, falando da grandeza dele, o plano do louvor é esse: exaltar o nome de Jesus, acima de todos os nomes. No seu carrinho, na sua academia, na sua casa, você escuta o seu sabor de mel. Não tem problema. Você vai dizer que para a direita, para a esquerda eu sou abençoado. Amém. Você fala, canta para você ouvir. Não tem problema, pastor, é pecado? Não. Escuta. Tem mensagem, canções lindas com mensagem forte. Vai revigorar a sua alma. Mas no ambiente de culto,
É daqui para lá. Amém, igreja? Letras apontando para Jesus. Só para Ele. Salmo 62, verso 66, 2 diz: cantem o quê? O sabor de mel? Cantem sua vingança? Cantem o seu poder? Não, cantem a glória do seu nome. Ofereçam-lhe gloriosos louvores. Louvor é isso. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu. Então, igreja, o momento do louvor é o momento de quem ser entronizado? Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que eu tenho um problema gigantesco em chamar Jesus de você, mas não é tema para hoje. Depois a gente fala sobre isso. Me parece demais com a Xuxa que chamava ele de cara. Mas é tema para o Congresso de Louvor. Vou tratar disso no Congresso de Louvor. Para encerrar. Todo cristão é chamado a zelar pelo bom culto a Deus. Amém? Todos vocês. É o papel do pastor zelar pela organização do culto? Não. Repete comigo. Todo cristão é chamado a zelar pelo bom culto a Deus. Então eu conto com vocês. Prepara o seu chicote. Amém? Pastor, o irmão passeia demais na igreja. Irmão, uma chicotada de leve, em amor. Pastor, que sede é essa na hora da palavra? Dá uma chicotada. Você vai ver como é bom, em amor. Zelo. Não é para maltratar. Então eu lhe pergunto aqui, ó. Qual mesa temos que derrubar? Quais mesas, por acaso, estejam no nosso meio que a gente tem que chegar e derrubar como Jesus fez? É o serviço? Talvez tenham pessoas que vêm para a igreja só para servir. Chicote nelas. Se a intenção é qualquer outra coisa, a não ser Jesus, chicote neles. Quem são os cambistas no nosso meio? Que trocam, que visam benefícios pessoais, ao invés de amor ao próximo? Chicote neles. Então, qual o alvo dos nossos chicotes? Em amor, em nome de Jesus. Então, igreja, cada um de vocês, zele pelo culto a Deus. Amém? Exorte em amor na hora do culto. Pastor, está conversando demais. Chega no irmão, você está me desconcentrando. Por favor, segura um pouquinho aí o assunto. Em amor. Pede um pouquinho. Em nome de Jesus. E você também não é só exortar, é demonstrar. Então demonstre a sua postura diante de Deus. Reverência. A igreja fica de pé. Amém? A igreja adora a Deus. Levanta suas mãos. Independente do cansaço, da pancada do dia. Você vai estar aqui com reverência a Deus. E um ambiente de culto, você vai ser exemplo na sua postura, no seu trato, a maneira que você se veste, a maneira que você vem para esse lugar. Mas não se acostume, meu amado, com comércio no meio da igreja, com bagunça no meio da igreja, com bodega no meio do culto, em nome de Jesus. Com fala, com saída, com entrada, com isso, com aquilo. Não. Zelo ao culto, ao nosso Deus. Que Ele seja o início, o meio e o fim das nossas canções. Amém? E Ele seja entronizado no momento da palavra. Que tenha dança nesse lugar, em nome de Jesus, mas que aponte para Ele. Que cada ato de teatro aqui aponte para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que essa igreja cresça através do zelo que aponte para Jesus. Que Ele seja entronizado nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vamos agora, com todo o coração, com todo o zelo, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu espero sinceramente que a partir de hoje, seu tempo de louvor, seu momento nesse lugar, que o louvor pode subir, por favor, possa ser unicamente apontando para Jesus, o Rei dos Reis. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nos dê um coração zeloso, que ama a tua casa, Pai, que ama o bom culto ao nosso Deus. E nos dê, meu Deus, postura, meu Pai, para que a gente se posicione. Se alguma outra forma, se alguma outra expressão, se algum outro movimento, se alguma outra programação quer tomar o teu lugar, que seja banido nesse lugar, que mesas sejam derrubadas, meu Pai. Que o teu nome seja exaltado acima de todos os nomes, meu Pai. Que somente o Senhor, meu Deus, apareça, cresça, seja estabelecido nesse lugar, meu Pai, acima de todos os outros nomes. Que essa igreja ame a tua palavra. Que essa igreja entenda, meu Deus, e saiba agir de maneira ordenada e organizada no momento de culto ao Senhor.
Nos dê um coração, meu Deus, que vai, meu Deus, ser consumido pelo zelo ao Senhor, meu Pai. Que não aceita, meu Deus, expressões, meu Deus, de aparência, hipócritas, meu Pai. Mas que esse ambiente aqui todo, meu Pai, possa apontar para o Senhor. Em nome de Jesus. Seja adorado aqui, Pai. Estabelece o teu trono aqui nesse lugar. Seja exaltado acima de todos os nomes, meu Pai. Que só o teu nome e somente o teu nome seja exaltado no nosso meio, Pai. Faz isso em nome de Jesus.